Deputado, bem-vindo, bom dia, quase boa tarde. A gente sabe que segurança pública está no centro das preocupações dos eleitores, a gente teve mais uma pesquisa reforçando isso nessa manhã. O texto que volta para a Câmara, né, do projeto que o senhor apresentou em 2023, define aumento de penas para alguns crimes, entre eles roubos de celular. Qual que é a expectativa agora no texto, na Câmara? Quais os pontos mais relevantes nessa discussão? Bom dia. Primeiro, o prazer estar aqui. Minha primeira vez no SBT News. Acho que a expectativa que a gente tem, primeiro, é de pautar rapidamente. Já conversei com o presidente Hugo Motta, ele se comprometeu a pautar esse projeto, que é uma luta minha aí de mais de 2 anos. A gente finalmente vai conseguir levar a sanção. A principal discussão na volta da Câmara dos Deputados é se a gente aprova o texto mais duro do relator da Câmara, que foi o deputado Alfredo Gaspar, ou se a gente acata a maior parte das penas que foram definidas pelo relator no Senado, o senador Efraim, que fez também um excelente trabalho e conseguiu aprovar no Senado por unanimidade. Aliás, o senador Efraim também fez ajustes importantes de técnica legislativa. Mas eu acho que o principal ponto em relação a esses aumentos de pena são questões processuais que mudam a partir delas, né? Então, por exemplo, o furto, que hoje tem uma pena de 1 a 4 anos. Quando a pena máxima passa a ser 6 anos, a gente abre a possibilidade para que um réu primário seja preso, vá para o regime fechado. Porque hoje, se você é condenado por um crime e a sua pena, né, no final das contas, é de até 4 anos, essa pena não é de prisão, né, se você é réu primário. Ela vai ser convertida numa pena restritiva de direitos, penas alternativas. Então, você possibilitar que a pena de furto seja maior, pena máxima seja maior do que 4 anos, as condenações já para réu primário podem dar em cadeia. A mesma coisa quando a gente aumenta a pena para furto de celular e outros aparelhos eletrônicos, e a gente também está falando do aumento de pena de estelionato e de uma mudança muito inteligente que foi feita pelo senador Efraim, que é a ação penal do estelionato passar a ser uma ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Hoje, para você processar criminalmente alguém que comete um estelionato, isso depende da vontade da vítima. E muitas vezes são idosos os principais alvos de estelionato e eles ficam constrangidos de ir até a polícia, de avançar com esse processo. Agora, o Ministério Público, independentemente da participação da vítima, vai poder processar criminalmente, né, o bandido que cometeu o golpe contra qualquer pessoa. Também tem o aumento de pena, como você colocou, do latrocínio. A pena mínima passa a ser de 24 anos. Então, eu me lembro que há pouco tempo a pena máxima de homicídio era de 20 e a gente está colocando aqui. Se você roubar alguém e essa pessoa morrer, a pena mínima vai ser de 24, a pena máxima de 30 anos. Receptação, a mesma coisa. A gente ataca a receptação porque ela foi considerada, né, quando foi escrito o Código Penal, como um crime de menor potencial ofensivo, porque não tem violência e não tem grave ameaça. Receptar é você receber o fruto de um crime, né, sabendo que aquilo é fruto de crime. Só que a gente ataca a receptação porque ela é o elo econômico do crime. Se não tem quem faça a receptação para vender aquele celular que foi roubado, não tem quem roube. Porque se o ladrão não consegue escoar, por assim dizer, a produção fruto do seu roubo, fruto do seu crime, ele não consegue converter em dinheiro e, portanto, vale muito menos a pena ele roubar principalmente aparelhos eletrônicos ou joias ou aquilo que precisa ser revendido, né? Então é um texto bastante amplo, envolve também endurecimento de penas para quem furta ou para quem rouba animais domésticos, né? Aquele animal de estimação, o pet, o cachorro, o gato, que a gente sabe que tem um valor muito maior do que uma coisa qualquer e, portanto, a gente tem esse agravamento de pena. Me lembro que foi uma demanda muito importante da bancada em defesa dos animais na Câmara dos Deputados, do delegado Bruno Lima, do delegado Matheus Laiola, do Beccari também, deputado Beccari. Então, é uma construção de texto bastante completo. Começou com furto, roubo e receptação, avançou para a questão de interrupção de serviços públicos, né? Então, alguém que atrapalha o fornecimento de luz elétrica, de internet, né, de transporte público, também passa a ter, né, uma pena aumentada. Fraude bancária, estelionato, como eu já coloquei. Então, o projeto que começou com aumento de pena de furto, roubo e receptação se transformou numa verdadeira mini-reforma ali do Código Penal para os crimes mais comuns que acontecem contra os brasileiros.
Deputado, só fazer aqui uma correção, né? Te apresentei como deputado pela União Brasil e o senhor mudou desde o último dia 6 para o partido Missão. Feita aqui a correção, chamo os nossos analistas também para a entrevista. Marcela Matos, de Brasília, tem uma pergunta e depois a gente segue também com os nossos outros analistas. Fala, Marcela. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: sempre que a gente fala em aumento de penas, essa é a real necessidade ou o problema, de fato, é a aplicação da lei? E também, outra dúvida é o efeito, a consequência disso. Aumentar as penas não pode acabar elevando a superlotação dos presídios hoje no país, que já é altíssima? Então, é esse o caminho, o endurecimento das penas, ou só a aplicação do que já está em vigor? Não, porque a aplicação do que já está em vigor é frouxo. A gente tem tantos benefícios processuais que, como eu disse para você, diferente de um país desenvolvido, que se está escrito que é 1 ano de cadeia, a pessoa fica 1 ano presa. Se está escrito que são 4 anos de cadeia, a pessoa fica 4 anos presa. No Brasil, como eu coloquei para você, se você é réu primário, se pela primeira vez você está sendo condenado, não necessariamente a primeira vez que você está cometendo crime, mas a primeira vez que o Estado conseguiu te punir, e a pena é de até 4 anos, você não vai preso, né? A pena está lá, 4 anos de cadeia, você não vai preso, né? Então, o aumento de pena não é apenas a pessoa ficar mais tempo na cadeia, é uma decisão se a pessoa vai ser presa ou não vai ser presa por causa dos nossos benefícios processuais, da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Então, a pessoa vai ter que assistir palestra, vai andar com tornozeleira, né, vai cumprir no regime semiaberto, no regime aberto, vai ter que ficar em casa à noite e aos finais de semana, em vez de ir para a cadeia. Então, a gente está falando de, não é só uma mudança de um aumento de pena em abstrato, a gente está falando de, na prática, é a diferença entre a pessoa ir para a cadeia ou não ir para a cadeia, porque aqui não existe o cumprimento integral de pena. Outro aspecto que você colocou sobre superlotação de presídios, e essa é uma analogia que eu faço. Quando falta leito no SUS, a gente não joga quem está internado fora porque está lotado, a gente cria novos hospitais. Da mesma maneira, se tem presídio lotado, precisa construir mais presídio. E eu defendo, inclusive, e é um dos programas do Partido Missão, que a gente construa um presídio de segurança máxima maior do que o maior presídio das Américas, que é o Cecote, em El Salvador, em que cabem 40 mil presos, né, presos de segurança máxima, né, em presídio de segurança máxima. Defendo que a gente faça aqui um de 50 mil, né, para garantir que você tenha um regime em que os criminosos mais perigosos do país não tenham acesso à visita íntima, só tenham acesso ao advogado com a conversa sendo gravada e podendo ser acessada com autorização judicial, né? Que não tenham, não possam ter a saidinha temporária, né? Que foi restrita, mas ainda não acabou no nosso país. Então, na minha avaliação, né, o fato da gente prender muito é porque a gente solta muito, e boa parte dos criminosos são reincidentes. E veja, a nossa segurança pública está num nível de amadorismo tão grande que eu fiz um requerimento de informação para o Ministério da Justiça para perguntar quantos dos presos são reincidentes. Sabe qual foi a resposta do Ministério da Justiça? Não sei. A gente não sabe nem o perfil dos presos no nosso país. Quanto menos ter os dados para a gente saber onde os presídios precisam ser construídos, qual é o nível de segurança que esses presídios precisam ter, qual que é o regime de cada um desses presos. Então, a gente vive realmente uma situação muito difícil no nosso país, considerando também que há não muito tempo a gente teve pela primeira vez na história do Brasil a fuga de um presídio federal, né? Importante a gente pontuar, né? Vários especialistas têm ressaltado sobre o Cecote em El Salvador, aí problemas de direitos humanos, tem vários questionamentos de como isso poderia ser feito aqui no nosso país. Mas vamos continuar a conversa agora com pergunta da nossa analista, aliás, do nosso Eduardo Gayer. Fala, Gayer. Deputado, muito bom dia. Queria ouvir um pouco o senhor sobre a articulação na Câmara para aprovar agora esse projeto. O senhor é um deputado o único deputado do seu partido, né? Fez essa troca, o partido de um homem só, por enquanto, pelo menos, na Câmara dos Deputados. Queria ouvir se o senhor acha que isso atrapalha, pode atrapalhar. O senhor era de um partido grande, União Brasil, agora está num partido que é pequeno. Muito embora o senhor nunca tenha sido, assim, um deputado próximo das instâncias decisórias do União Brasil. Falo isso com todo respeito, porque do perfil do senhor não era exatamente o perfil da direção do União Brasil. Então, o senhor acha que
vai ter diferença essa mudança de partido para aprovação de um projeto de interesse do senhor ou não? A pauta da segurança pública, por ser uma pauta eleitoral, vai se sobrepor e o fato do senhor estar num partido pequeno não vai ter relevância? Olha, tem mudança sim, né? Mudança para melhor, porque agora eu participo do Colégio de Líderes, né? Agora eu participo da formação da pauta. Eu sempre fui um deputado independente do União Brasil, votei da maneira que quis, inclusive contra a orientação do partido, discursei da maneira que quis, inclusive contra a orientação do partido, e construí maioria e consegui pautar esse projeto, mesmo sendo independente, mesmo não sendo líder, né? E mesmo não estando alinhado com a direção do partido. Então, da mesma maneira com que eu consegui construir isso, tanto na Câmara como no Senado, que é raríssimo um deputado conseguir fazer uma construção no plenário da Câmara e no Senado, da mesma maneira como eu coloquei no início da nossa conversa, já conversei com o presidente Hugo Motta, já tenho um compromisso de que será pautado, e eu tenho a garantia para você, pelo menos 350 votos, pode anotar, pode recortar esse vídeo, nós teremos na aprovação desse projeto. Agora, eu não posso deixar de me manifestar em relação ao que foi colocado de violação de direitos humanos no SECOT. Eu devo lembrar que são presos ali faccionados, são presos pessoas que não reconhecem a legitimidade do Estado, da Constituição, que se sujeitam a outras leis e que, na minha avaliação, deveria até, e nós conseguimos na PEC da Segurança Pública, né, constitucionalizar, pelo menos nessa aprovação inicial, o direito penal do inimigo, não considerar essas pessoas cidadãos comuns, mas ter um processo penal e leis penais específicas porque são criminosos que estupram, que matam, que torturam, que dominam territórios. Na minha avaliação, devem ser tratados, inclusive, como uma nação estrangeira invadindo o nosso país. E a gente conseguiu aprovar também na PEC da Segurança, pela primeira vez, colocar no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, o direito da vítima, né? A gente sempre teve a garantia para os criminosos, para o alvo do processo penal, e pela primeira vez a gente coloca no artigo 5º que é direito na vítima ter uma pena que faça justiça à agressão, à injustiça, ao crime que essa vítima sofreu. Vitória Bel chega na conversa. Deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui no SBT News pela primeira vez para perguntar justamente dos caminhos que a missão pretende assumir agora nessas eleições de 2026. Vocês já sabem qual candidato à presidência da República provavelmente vão apoiar, vão se aliar a Flávio Bolsonaro, pretendem lançar um candidato à presidência. Como que está essa construção nacional do partido? Nós temos pré-candidato à presidência da República, que é o Renan Santos. Não existe a menor chance da gente apoiar Flávio Bolsonaro, ainda mais considerando o histórico de crimes que o senador tem e o histórico de frouxidão de enfrentamento aos abusos do Supremo Tribunal Federal, né? Com o próprio pai preso pelo ministro Alexandre de Moraes durante anos, ele sequer assinou o pedido de impeachment e só foi assinar agora em ano eleitoral. Ele foi o responsável por a gente não investigar os crimes cometidos por ministros do Supremo. Tudo que a gente está vendo agora de Banco Master, de palestras, de contratos milionários de esposas de ministros, tudo isso poderia ter sido desvendado em outros casos, em outros escândalos, se o senador Flávio Bolsonaro não tivesse barrado a CPMI da Lava Toga. Então nós temos o nosso pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos, que defende a declaração de guerra ao crime organizado, que defende que a gente prenda as lideranças do Comando Vermelho, do PCC, e se elas resistirem no momento da operação, que elas sejam mortas pela Polícia Militar com auxílio de equipamentos e de pessoal das Forças Armadas, e também uma reforma profunda no nosso orçamento para a gente promover um corte de impostos e um corte de gastos nunca antes visto na história da nossa nova república. Então, a gente tem com muita firmeza o projeto do nosso partido, inclusive consolidado em todas as áreas, né, em permanente discussão, mas já com as suas diretrizes iniciais postas, né, em defesa, em infraestrutura, em segurança pública, em saúde, em educação, em meio ambiente, que está presente no que a gente chama do nosso livro amarelo, que é o programa do partido, que carrega debaixo do braço, desde o militante, o candidato a vereador, até o nosso pré-candidato à presidência da República. Deputado Kim, obrigada pela conversa aqui com a nossa equipe do SBT News. Um bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, prazer estar aqui, um excelente trabalho para vocês.
Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.